Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1. Olhe para mim e preste atenção. Eu vou pedir que você não tenha necessidade de acompanhar a leitura para a gente ganhar tempo, ok? Vocês estão numa campanha aqui sobre família. A família é a base de tudo. A minha igreja, ela é uma igreja totalmente baseada na família. Eu acredito em família sacerdotal. Eu e toda a minha família somos envolvidos no ministério. A minha esposa é pastora comigo. Minhas 3 filhas também são envolvidas no ministério. As 3 trabalham meio período na igreja e meio período secularmente, mas estão totalmente envolvidas na igreja, porque eu acredito numa família sacerdotal. E fiquei muito feliz quando o pastor me disse que a igreja aqui é uma igreja de família. Ele quis frisar isso. Pastor, eu acredito na família. Estou casado há 32 anos e é o que me respalda estar aqui. Acredito que prosperidade transcende dinheiro, porque tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Então dinheiro não é tudo, prosperidade não está ligada só a dinheiro. Vocês estão aqui numa campanha de família, e uma das áreas que muito afeta as famílias é a vida financeira. Por mais que as pessoas tenham preconceito sobre esse assunto dinheiro, sobre esse assunto finanças, o assunto finanças, ele é um assunto extremamente importante na vida da família. Se você não sabe, de cada 10 separações de casamento, 8 são por problemas financeiros. Eu sou psicanalista, atendo já há alguns anos, uma vez por semana, e atendo famílias, e tenho observado o quanto os problemas financeiros afetam a estrutura familiar. Então, eu quero falar hoje de família e da base da família, e mostrar a você o quanto a bênção de Deus está sobre uma família que pratica e cumpre princípios da palavra de Deus. Eu percebo muitas pessoas tentando estudar o Apocalipse, e percebo que a maioria dos crentes tem muita dificuldade em entender o Apocalipse. O problema é que as pessoas querem entender o Apocalipse sem ter estudado o Gênesis. Você nunca vai entender um livro de trás para frente, nunca assiste um filme de trás para frente. Você nunca terá uma revelação clara do Apocalipse se você não conhece o Gênesis. Então eu sugiro a você que antes de você estudar Apocalipse e entrar numa aula de escatologia ou de Apocalipse, estude Gênesis. Porque a base de tudo, da nossa vida, da nossa fé, do nosso Deus Criador, está em Gênesis. E em Gênesis nós encontramos a base de tudo, inclusive a base dos nossos princípios de vida. Eu vou começar hoje falando sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1. O texto começa assim: no princípio criou Deus. No princípio, preste atenção. Eu gostaria de ter aqui com vocês pelo menos 2 horas hoje, para que eu pudesse explanar tudo isso que eu vou lançar para vocês hoje, quem sabe um dia. Quando a palavra do Senhor diz no princípio, ela não fala do princípio que do versículo 2 em diante relata que é a recriação. Nós vivemos a recriação de Deus, a terra foi recriada. Quando a Bíblia diz no princípio, ele está falando de um sentido antropomórfico, ou seja, o início de todas as coisas, inclusive das galáxias, das estrelas, de tudo, ou seja, o princípio de tudo. Por mais que é difícil nós entendermos, porque somos seres criados e nunca vamos entender tudo de verdade, nem quando você morrer e for para o céu, você vai entender tudo, porque você será sempre criatura e Deus o Criador. Quando Deus diz no princípio criou Deus, Ele está falando de quando Ele criou todas as coisas, inclusive o céu. Você pode pensar diferente de mim, não vai mudar onde eu quero te levar hoje como mensagem. O céu para mim é um lugar geográfico. Digamos que o céu é um planeta, onde está a base de Deus. O céu tem muita vida, há uma biodiversidade de vida no céu que nós não imaginamos. Se Deus, ao recriar a terra, porque o verso 2 de Gênesis em diante fala da recriação, porque olhe para cá, no princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2 diz, e a terra se torna sem forma e vazia. A palavra no original é, e ela sofre um caos. A palavra caos, ou seja, ela sofre uma disforme da forma original que foi criada. E ela se torna disforme.
Deus vem do verso 2 em diante e começa a recriar a terra e todo o sistema em volta dela que foi atingida por essa disforme. O que é que causou essa disforme? Simples. Apocalipse 12. Eu vi, João, em Apocalipse 12, no livro de Apocalipse, João está na ilha de Patmos. Ele é arrebatado até o terceiro céu. E quando uma pessoa sai dessa vida que nós estamos, porque nós estamos num plano físico, quando uma pessoa é arrebatada até o terceiro céu, ela sai do tempo Cromos, ela entra no Kairos. Dentro do tempo Kairos, que é o tempo de Deus, não existe passado, presente nem futuro. Quando em Apocalipse 12, João diz, eu vi o dragão, a antiga serpente, caindo, arrastando com ele a terça parte dos seres criados por Deus, e caindo precipitado sobre a terra, ele está vendo a consequência da grande batalha que houve entre Deus e Satanás, Lúcifer, lá nesse lugar chamado céu, que se você acredita que seremos arrebatados e vamos para lá, você um dia saberá onde é esse lugar. Se você tem uma posição teológica diferente, que o céu será aqui na terra, é uma posição sua, cada igreja e cada lugar tem uma posição. Mas acreditando que nós iremos para o céu, você vai entender esse lugar céu. Um dia, nesse lugar chamado céu, que é um lugar geográfico, nesse grande universo criado por Deus, que é a base de Deus, um ser chamado Lúcifer se levanta contra Deus, com a terça parte dos anjos, ele é expurgado do céu, ele tem que ir para algum lugar do universo, e ele cai exatamente na terra. E aqui, eu queria ter tempo para explanar para vocês, pelo menos umas 2 horas, dizendo para você e mostrando a você por que nós habitamos a terra, por que nós estamos na terra, por que não estamos em Plutão, em Marte, em qualquer outro lugar ou qualquer outro planeta do universo. Nós estamos na terra porque foi aqui que Lúcifer caiu e Deus recriou a terra e nos colocou nessa terra para tomarmos essa terra de volta das mãos de Satanás. Essa é a razão da nossa existência na terra e porque nós habitamos a terra. Quando Lúcifer se levanta contra Deus, ele é precipitado do céu, ele tem que ir para algum lugar do universo, ele é a terça parte dos anjos. Ele cai aonde? Ele cai na terra. Por isso a terra se torna sem forma e vazia. Quando a terra se torna sem forma e vazia, ela passa a ser um lugar habitado por Lúcifer. Lúcifer tenta estabelecer o seu reino nessa terra. Então Deus vem e recria a terra, do verso 2 em diante. Nós vemos a recriação da terra, em toda a estrutura da terra e todo o sistema lunar e solar em volta da terra, com o objetivo de Deus colocar um ser criado à sua imagem e semelhança. Poderíamos explorar muito sobre isso agora. Ele coloca esse ser, esse primeiro casal que representa as nossas vidas, Adão e Eva na terra, num lugar chamado Éden, que ficava exatamente na Macedônia, porque ele é cercado de 4 rios. Por que na Macedônia? Porque é na Macedônia que estavam esses 4 rios. Depois do dilúvio só tinha 2 rios, que era o Tigre, o Eufrates, o Gion e o Pison. Com o dilúvio, o Gion e o Pison foram extintos, só ficou o Tigre e o Eufrates, que até hoje estão. Isso é arqueologia. Se você pegar qualquer estudo arqueológico, você vai ver que antes do dilúvio eram 4 braços de rio na região da Macedônia, e depois do dilúvio 2 braços, e o Éden estava no meio desses 4 rios. Por isso ali foi colocado o Jardim do Éden, provavelmente porque foi ali naquele lugar que Satanás tinha feito a sua base. Por isso Jerusalém é o relógio do mundo, e por isso a maior ação mundial de todo o mundo espiritual está em Jerusalém. Foi lá que Jesus nasceu, foi lá que ele se manifestou, é lá que ele vai voltar. Independente da linha teológica, todos têm essa mesma visão quanto ao lugar geográfico chamado Jerusalém. Posso ouvir amém? Amém. Posso ouvir amém? Então olhe para mim e preste atenção. No princípio criou Deus todas as coisas perfeitas. Essa palavra no princípio criou Deus, ela vem da mesma origem do oleiro fazendo barro. Quando o vaso se quebra, ele refaz o vaso, ou seja, é a mesma origem de Deus na recriação. Deus refaz um vaso quebrado, ou seja, a terra é atingida, Deus repagina a terra e traz a ela o estado original da mão do Criador.
Então do verso 2 em diante, Deus vem relatando a criação de todas as coisas. Vamos comigo para o verso 26. Se você estiver com a sua Bíblia aí, acompanhe o verso 26, porque eu quero te levar para entender algo nessa noite. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, tudo já estava repaginado, tudo, as águas, separação das águas, Deus já tinha colocado as plantas, colocado os animais, tudo estava no seu devido lugar. Verso 26, disse também Deus: façamos agora o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. E Deus os abençoou. Olhe para mim e diga assim: Deus, mais forte, abençoou o homem e a mulher. Diga assim: Deus abençoou a primeira família que passou a habitar a terra, e eles nos representam. Levante as duas mãos o mais alto que você pode ao céu, diga assim: Deus abençoa a primeira família. Amém? E tudo que você e eu precisamos é continuar debaixo da bênção de Deus. Porque quando continuamos debaixo da bênção de Deus, ou estamos debaixo da mão de Deus, nós somos providos por Deus, sustentados por Deus. Toda provisão de sustentabilidade vem da parte de Deus para as nossas vidas. Deus então cria o primeiro casal, que é o início da raça humana, até chegar a nós hoje. Então o verso 28 diz: Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Verso 29, e disse Deus ainda, eu vou descer perto de vocês, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas do campo, só um minuto, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e que se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, e isso vos será por mantimento. Olhe para mim, o estilo de vida que Deus preparou para o ser humano, era um estilo de vida vegetariano. Não estou fazendo apologia porque nem sou, aliás comi carne no almoço, só estou dizendo que está na sua Bíblia. Deus cria o homem e a mulher e diz: o que vocês vão se alimentar é dos frutos das árvores. Não havia cadeia alimentar. Deixa eu dizer uma coisa para você: não havia cadeia alimentar. O homem não comia animais, os animais não comiam uns aos outros. Veja o verso seguinte, verso 30, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva lhe será para mantimento, e assim se fez. Então olha o que Deus está dizendo: ao homem e à mulher, ao ser humano, vocês vão comer dos frutos das árvores, e a todos os animais vão comer a relva do campo, ou seja, o leão, o coelho, todos, as aves, todos comeriam a grama do campo. Não havia cadeia alimentar antes da queda. Cadeia alimentar é pós-queda. Estou te mostrando na sua Bíblia. Pastor, onde o senhor quer nos levar com isso? Tranquilo, você vai entender no final. Ao homem, Adão e Eva, comeria dos frutos das árvores, e aos animais, comeriam a relva do campo. Daí vem a minha teologia pessoal, que você não precisa pensar como eu, só para você estudar depois, em que havia harmonia entre o homem e os animais, e a comunicação era diferente. Eu acredito até que eles conversavam. Você vai ver que quando Satanás incorpora a serpente e vem conversar com Eva, você não percebe uma estranheza em Eva em conversar com o animal. Então Deus, entenda isso, Deus deu ao homem, a Adão e Eva, a ordem de que para eles sobreviverem, porque Deus cria o homem com corpo, somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Para que o homem sobrevivesse, o homem teria que comer de todos os frutos das árvores. O elemento de sustentabilidade do homem eram os frutos das árvores. Se ele não comesse, ele não se alimentaria fisicamente e ele morreria.
O elemento de sustentabilidade do homem, de provisão do homem, eram os frutos das árvores. Deus planta muitas árvores dentro do jardim. Aliás, Deus plantou todas as árvores. Adão e Eva não plantou uma árvore sequer. Isso então nos deixa claro que Deus era 100% provedor do homem. Primeiro, Deus dá a casa. Então quero dizer para você que carrega culpa às vezes, você não tem que carregar culpa no desejo de ter uma casa própria. Aliás, todo homem e mulher com uma certa idade, ele começa a desejar o seu canto e a sua casa. Isso é biológico, isso é da estrutura psíquica do homem. Deus criou o homem. Antes de Deus criar o homem, Deus criou o lugar onde ele moraria. É normal que você tenha uma casa. E até que você tenha uma casa boa, porque a primeira casa que Deus deu para Adão e Eva foi num condomínio fechado chamado Éden. Quem inventou condomínio fechado foi Deus, irmão. Alguém pode aplaudir a Deus e tomar posse disso para a sua vida? Quem inventou condomínio fechado foi Deus. Aliás, ele colocou o primeiro casal num condomínio fechado. Alguém pode dizer glória a Deus, amém, aleluia, amém? Então Deus coloca Adão e Eva, ó, viaja comigo, é quase uma crônica de Nárnias bíblica de Arão, tá bom? Deus coloca Adão e Eva no jardim chamado Éden, porque a região era jardim do Éden. Um dia eu venho explorar isso com vocês, é muito detalhe em cima disso. Deus coloca Adão e Eva, Deus planta todas as árvores frutíferas e Deus dá duas ordens para eles. Quais foram as duas? Não uma. Deus diz: de todas as árvores do jardim vocês vão comer, mas da árvore que está no meio do jardim, essa vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comer, vocês morrem. Então a ordem de Deus era duas ordens. Primeira ordem: coma de todas as árvores. Segunda ordem: não coma da que está no meio do jardim. Leia o texto comigo. E plantou o Senhor Deus, verso 8. O homem verso 30. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em todo que há fôlego de vida, erva verde, e será para mantimento. Assim fez. Viu Deus que tudo quanto fizera era muito perfeito. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e a todo o exército. Havendo Deus terminado o sétimo dia, a obra de suas mãos, descansou. Só um detalhe, olhe para mim, vou correr por causa do meu tempo. A palavra descansou aqui não é descansou de cansaço físico. Isso é um equívoco, inclusive, dos adventistas do sétimo dia. A palavra descansou aqui é, no hebraico, finalizou ou concluiu. Eu conheço o grego e o hebraico. É concluiu, terminou, está pronto, está novamente, a palavra está aqui, está restaurado o que foi disforme. Deus não é homem para que se cansa. Não ache que Deus está dizendo aqui, e Deus descansou porque tinha ficado cansado de fazer a reforma da terra. Deus não se cansa. Aliás, a Bíblia diz que Ele trabalha até hoje e não se cansa. A palavra aqui é terminou, concluiu, tudo está perfeito. Essa é a maior dificuldade que as pessoas têm de entender o sábado. 4. A gênese dos céus, quando a terra foi criada. 5. Não havia nenhuma planta no campo da terra, pois ainda não havia erva no campo, porque ainda não tinha brotado. Por quê? Porque não tinha chovido. Verso 7. Então formou Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez brotar todas as espécies de árvores, boas à vistas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, que se dividia repartindo em 4 braços, é o que eu te disse, até nós irmos ao verso 17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Verso 18. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado o homem da terra, todos os animais do campo e todas as ervas dos céus, trouxe o homem para ver se este lhe chamaria, e o nome que o homem desse aos seres. Capítulo 3, verso 1. Mas a serpente
mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Por favor, olhe para mim, eu vou tentar resumir isso aqui. Olhe para cá. Deus pega Adão e Eva, coloca no jardim. Dentro desse jardim chamado Éden, Deus tinha 100% provisão para Adão e Eva. Adão e Eva não tinham plantado uma árvore sequer. 100% Deus os provia. Adão e Eva eram 100% provido por Deus. A condição para que eles permanecessem providos por Deus, abençoados por Deus como família, para se multiplicarem e encherem a terra, era obedecer ao princípio de comer de todos os frutos, mas não comer do fruto que estava no meio do jardim, porque no dia em que comessem, morreriam. Um dia, Adão e Eva estavam no jardim. A Bíblia não nos diz quanto tempo eles ficaram sem que houvesse essa quebra de princípios. A Bíblia diz então, que um dia, Satanás incorpora numa cobra, numa serpente, e vem até Eva. E Eva está exatamente no meio do jardim, de frente da árvore, que não podia se comer o fruto. Satanás chega e diz a Eva: Eva, Deus disse para vocês não comerem de nenhum dos frutos das árvores? Eva diz: não, Deus não disse isso. Ela conversando com a serpente, com Satanás incorporado numa serpente. Só olhe para mim um momento. Por que Satanás entrou numa serpente? Porque todo espírito na terra está ilegal sem um corpo. Uma entidade espírita, para ter uma manifestação na terra, precisa estar incorporado. É por isso que quando você vai numa sessão espírita, eles chamam a entidade incorpora ou num ser humano ou num animal para que haja manifestação. Presta atenção. Isso é uma lei de Deus. Até Deus está sujeito a isso. É por isso que para Deus agir na terra, o Espírito dele precisa habitar dentro de nós. Nem Deus quebra essa regra, isso é regra do mundo espiritual. E Satanás e os demônios vieram de lá. Aliás, eles eram seres criados por Deus e vieram de lá. Para que um demônio ou uma entidade espiritual do mal manifeste na terra, ela tem que incorporar no animal, porque todo espírito na terra está ilegal sem um corpo. Até Deus. Então Satanás incorpora na serpente, usa o corpo da serpente para falar com Satanás. Olhe para cá. Então você olha para essa situação, Eva conversando com Satanás incorporado numa serpente. O que acontece? A serpente diz para ela: Eva, Satanás, Deus disse que você não pode comer de nenhum dos frutos. Então ele olha para a serpente, ela olha para a serpente e diz: não é mentira, Deus não disse isso. Deus disse que eu posso comer de todas. Aliás, ele ordenou que comêssemos de todas. Eu só não posso comer dessa. Aí Satanás olha para ela e diz assim: ele não quer que você come dessa, porque o dia que você comer, você fica igual a ele. Mentira. Porque Deus não disse que se ela comesse ficaria igual a ele. Ela morreria. Presta atenção. Raciocínio que eu vou te dizer. Satanás está induzindo Eva ao mesmo pecado que ele cometeu com Deus. Qual foi a razão da queda de Lúcifer? Lúcifer deseja ser igual a Deus no céu e é expulso do céu. Como Éden é uma representação do céu na terra, porque do mesmo jeito que Lúcifer era 100% provido por Deus nos céus, Adão e Eva eram 100% providos por Deus no Éden, porque o Éden era mais, presta atenção,
O Éden é mais do que um lugar geográfico. O Éden é um lugar, é um estado de relação entre Deus e o homem, que Deus é 100% provedor do homem. Satanás, Lúcifer, antes da queda, ele era 100% provido por Deus, 100% provido por Deus. Deus era 100% provido por... Deus era 100% provedor de Lúcifer. Lúcifer era completamente provido por Deus. Quando ele se levanta contra Deus, sabe, eu vou te definir Lúcifer, talvez como nunca você entendeu. Lúcifer é 100% ausente de Deus. Desculpa o termo que eu vou usar, esse desgraçado é 100% ausente de Deus. O inferno é um lugar onde há ausência completa de Deus. Lúcifer era 100% provido por Deus, expulso do céu, passa a ser 100% provedor de si mesmo. Lúcifer é um ser ausente 100% de Deus e 100% desprovido de Deus. Agora ele encontra um ser dentro de um jardim criado por Deus, onde Deus era 100% criado, provedor dele, 100% provedor em todas as áreas da vida dele. Tudo que Satanás quer é tirar Adão e Eva do Éden, como ele foi expulso do céu. Então ele vem incorporado numa serpente e diz a Eva: se você comer desse fruto, não é que você morre, você fica igual a Deus. Presta atenção, vou te falar algo interessante. Eva não caiu porque comeu o fruto. Eva não caiu porque comeu fruto. Eva comeu fruto caída. Eva caiu porque quando Lúcifer diz: se você comer, você fica igual a Deus, ela quer se tornar igual a Deus. Ele induz ela ao mesmo pecado que ele cometeu. Quando ela escuta ele dizer que se ela comesse do fruto, ela se tornava igual a Deus, ela diz: eu quero ser igual a Deus. É o mesmo pecado de Lúcifer. Eu quero ser igual a Deus. Ela come do fruto, dá ao seu marido. Opinião pessoal, pastor, opinião pessoal. Se quando ela chama Adão e conta a história que Satanás, incorporado na serpente, contou para ela, Adão tivesse falado assim: você comeu porque você quis, você é louca, ele disse para não comer. Deus tinha matado aquela Eva, na minha opinião, tinha mais costela para fazer outra, tinha feito outra. Mas ele gosta da ideia de querer ser igual a Deus. Quem está comigo, diga amém. Amém. Amém ou não? Ele come do fruto também com desejo de ser igual a Deus. Quando os dois comem do fruto, quem aparece? Deus. Deus desce e começa a tratar com os 4 envolvidos. Ele olha para a serpente, daí vem a minha opinião pessoal. E se você pensar diferente, não muda a mensagem. Os animais tinham livre-arbítrio. Ele condena a serpente dizendo: você vai passar a rastejar o resto da sua vida, porque a serpente tinha perna. Esse é o julgamento. Ele não podia julgar se ela não tivesse, Deus não seria injusto de julgar se não tivesse liberdade de escolha. Ela podia ter dito: em mim você não incorpora. Mas ela permitiu, opinião pessoal. Então ele dá o decreto à serpente. Ele olha para Satanás e diz assim: você seduziu a minha criatura. Ele olha para Satanás e diz assim, até respeitando a lei, porque veja bem, ele não pode incorporar no animal porque já estavam caídos, não pode incorporar no homem e na mulher porque estavam caídos. Como Deus é espírito, respeita a sua própria lei, ele diz: eu voltarei um dia e entrarei num corpo de uma mulher semelhante a essa e pisarei a sua cabeça, desgraçado. Olha o que eu vou desenrolar para você. Muitos anos lá na frente, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, incorpora, ou seja, engravida Maria. Por que não foi de uma relação sexual? Porque numa relação sexual há mistura de sangue.
então poderia misturar o sangue do impuro com o Cristo puro, porque Jesus é o segundo Adão. Porque quando uma mulher fica grávida, pastora, durante 9 meses você gera uma criança no seu ventre. Tudo de você se mistura à criança, na gravidez, menos o sangue. Isso é ciência. Então Maria fica grávida do Espírito. Durante 9 meses ela é alimentada da mãe. Jesus nasce, por isso ele é chamado segundo Adão. O sangue dele é puro como o primeiro Adão, mas ele não cai como o primeiro Adão, desce ao inferno e se cumpre a profecia que Deus deu a ele lá no jardim do Éden. Ele pisa a cabeça do diabo, tira as chaves da mão do inferno e por isso nós somos salvos. Quem pode dar o melhor aplauso ao Senhor? Melhor que você pode nessa noite. Agora, pastor, ele dá o decreto à serpente, ele dá o decreto a Satanás. Agora ele olha para Adão e Eva e diz: e a vocês dois, tem uma sentença de quebra de princípio. Vocês dois agora estão fora do jardim. Deus os pega pela mão, os tira de fora, de dentro do jardim, põe fora do jardim, olha para Adão e Eva e diz: lá dentro, eu era 100% provedor de vocês, mas eu dei uma ordem a vocês a não comerem do fruto desta árvore, e vocês quebraram um princípio, por isso vocês estão fora do jardim. E Deus olha para Adão e Eva e diz: vocês agora passam a ser provedor de vocês mesmos. Quer viver? Vai plantar. Lá não tinha brolho, não tinha cansaço, você não tinha dores, não menstruava. Ele descarrega a sentença sobre os dois e diz: agora vocês passam a ser provedor de vocês mesmos. Olhe para mim. Adão e Eva entram na mesma condição de Lúcifer, passam a ser provedores de si mesmo, estão fora do jardim. Escute o que eu vou te falar. O jardim é mais do que um lugar físico. O jardim era um estado de relação entre a primeira família e Deus, aonde Deus os visitava todos os dias. Eles tinham a total bênção de Deus, inclusive o total provimento, a provisão de Deus, o suprimento de Deus. Está ficando claro isso? Amém ou não? Agora olhem onde eu vou levar vocês. Olhe para cá. E eu dou a vocês os frutos das árvores como mantimento, suprimento. Se você precisa comprar frutas hoje, você precisa de quê? Posso ouvir toda a igreja? Para você ir no supermercado comprar comida para passar o mês, provisão, você precisa de? Para você comprar o sapato que você está calçando, você precisa de? Olhe para mim. Qual é o elemento de provisão para nós hoje? Pode ouvir? Então preste atenção. O dízimo, as primícias, as ofertas, não nasceram na lei, nem em Abraão. Antes de Deus criar o homem, Ele criou o elemento de oferta. Desde Deus criar todas as coisas, havia uma árvore no meio do jardim. Presta atenção, olha o que eu estou tentando te mostrar. O elemento de suprimento, de provisão do homem, eram os frutos das árvores. Desde o Éden, antes de criar o ser humano, Deus já tinha estabelecido, pastor, que um percentual do elemento de sustentabilidade não se comia, porque se você comesse, você quebrava uma regra, estava fora da provisão de Deus. Satanás induz os dois a comerem exatamente o que significava parte do elemento de provisão que pertence a Deus. Olhe para cá. Por isso Malaquias diz: trazei todos os dízimos para que haja mantimento, provisão. Deixa eu te falar algo. Deixa eu tirar um negócio aqui.
Porque hoje está uma onda na internet diabólica. Porque quando o diabo não consegue roubar um princípio, ele traz confusão em cima de um princípio. Essa história de que eu estou na lei, que eu estou na graça, e eu não estou debaixo da lei, então eu não tenho que dizimar mais porque eu estou na lei. Então deixa eu te explicar um pouquinho sobre isso. A lei é estabelecida por uma quebra de princípios, ou seja, princípios está acima da lei. Por que Jesus disse que não veio revogar a lei e que estava acima da lei? Porque Jesus não quebrou um princípio. Como ele não quebrou um princípio, ele vivia acima da lei. Agora escute, olha o que Jesus fala sobre a lei, Mateus 5. Aí fica esses infernautas lançando mentira na cabeça dos crentes, trazendo confusão. Jesus disse assim, na lei, se um homem for pego em adultério, ele vai pagar por isso. Agora, o que é na lei alguém pego em adultério? Ele tinha que ser pego no ato do coito. É só estudar a lei. Jesus diz assim, para vocês na lei, se alguém for pego em adultério, vai sofrer as consequências, a mulher será apedrejada. Mas eu vos digo, que na minha forma de viver, só de um homem olhar para uma mulher, ele já cometeu adultério. Então o que Jesus pega, ele eleva a lei para um nível mais alto. Princípios está acima da lei. Ele diz, a lei diz assim, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, se alguém bater a sua face, dá outra para ele bater. Pegue a palavra, estude no Novo Testamento todas as vezes que Jesus interfere com a lei. Ele está dizendo, eleve a lei para o nível mais alto. Aí vem você, ouvindo internet, porque lhe convém. Já que você não quer viver a lei de entregar o dízimo, começa a entregar 20%, 30%, faz o que eu faço, eu dou 50% de tudo que eu recebo. Eu tenho 3 empresas hoje, eu vivo hoje com no máximo 20% de tudo que os meus negócios me dão de lucro. Esse ano, eu já entreguei mais de R$1 milhão no reino de Deus. R$1 milhão. Eu vivo acima da lei. Se você não consegue viver a lei, que é o dízimo, e você diz que está na época da graça, porque a época da graça nos foi alcançada por Jesus. Você só está na graça porque Jesus te alcançou. Então viva como ele viveu acima da lei. Então passa a entregar mais do que o dízimo. Alguém pode aplaudir a Deus, dar um brado de vitória, fazer qualquer coisa? Aí fica esses abençoados, desculpa pastor, fica esses abençoados infernados aí, lançando palavras na internet, trazendo confusão na cabeça dos crentes. Irmãos, Jesus cumpriu toda a lei. Ele não quebrou uma lei. Aliás, ele vivia acima da lei. Ele só elevou a lei para o nível mais alto. Escute, lei só existe quando se quebra princípio. Se você quer viver como Cristo, você vai ter que viver como cidadão perfeito. Então você não quebra a lei, você pratica a lei acima da lei. Aleluia. Alguém pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Agora olhe para cá. Olhe para mim. O fruto daquela árvore representava elemento de sustentabilidade. Então eu vou terminar dizendo isso para vocês, ó. Quando você recebe seu salário e você pensa, entrego o dízimo ou não entrego? Você diz, vou entregar. Você não andou como Lúcifer. Você acredita num princípio que se você não comer do que ele pediu para não comer, ele será seu provedor. Mas quando você recebe seu salário e você pensa, dizima ou não dizima? Esse mês eu não vou dizimar. Você se tornou a semelhança de Lúcifer. Você está dizendo, eu não preciso de Deus provedor, eu sou provedor de mim mesmo. Você pode passar o resto dos seus 5, 10, 15, 20 anos entrando por aquela porta, membro dessa igreja, e não dizimar. Acredito que ninguém nunca vai te impedir de entrar naquela porta. Só vou te dar um conselho,
Está pesado o sermão? Levanta agora e vai embora para a gente saber quem é. Você não dizima? Pare de pedir as coisas para Deus. Porque quando você não dizima, você está dizendo: eu não preciso dele como provedor, eu sou provedor de mim mesmo. Pede mais nada para ele. Pede mais nada para ele. Por que você está pedindo as coisas para Deus? Porque a única forma de você ter ele como provedor é obedecendo os princípios. Aquela árvore, irmão, que estava no meio do jardim, era fruto a ser comido do mesmo jeito como todos os outros. Só que desde o início, antes de Deus criar eu e você, Ele já criou um fruto que representava o elemento de entregas, dízimos, ofertas e primícias. E quando o homem come, diante de tudo que ele podia comer, ele é expulso do lugar da provisão. Jesus vem, morre por nós, te pega pelas mãos. O segundo Adão não caído entra dentro do Adão caído e te leva de volta para o jardim da provisão. Mas tem uma condição: não coma mais do que comeu. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, olha para cá. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. Você sabe por que existe isso aqui? Deixa eu te dar uma mini aula de economia. Um país só pode reproduzir isso aqui porque era fácil. Pega as gráficas do Brasil e prensa dinheiro e sai dando dinheiro para todo mundo. Acabou o problema do Brasil. O Brasil, um país, era fácil resolver o problema da Etiópia. Pegava um parque gráfico, prensava dinheiro, dava dinheiro para todo mundo, virava o maior país potencial do mundo. Um país só pode reproduzir isso aqui se tiver lastro em ouro. Isso é o que comanda o mundo. Por isso a Inglaterra tem a moeda mais cara do mundo. Estude economia. A China hoje é o maior comprador de ouro, e a União Soviética. Eles querem comprar todo o ouro, porque eles querem se tornar a maior potência econômica. Se você reproduz isso aqui, que a gente chama de cédula, papel, dinheiro, sem lastro em ouro, é moeda podre, fundo podre. Ou seja, olha o caminho que eu vou te dar. Dinheiro só se reproduz se tiver ouro. Então o dinheiro é uma representação do ouro. E quando você vai estudar a Bíblia, esquece nós os cristãos. Todas as linhas teológicas, todas, de hinduísmo a budismo, todas reconhecem que o metal chamado ouro é o metal que representa a glória e o divino. O céu é de ouro, o trono de Deus é de ouro. Você sabia que no céu, nesse lugar chamado céu, tem ruas de ouro? O ouro é o metal que representa a glória de Deus. Quando o desgraçado de Lúcifer caiu do céu e caiu na terra, que ele descobriu que tinha ouro na terra, ele quer a posse do ouro. Porque o ouro é a representação da glória de Deus, e o dinheiro é a representação do ouro. Então preste atenção. Por que o diabo não quer que se fale de dinheiro dentro das igrejas? Porque tudo que o diabo quer, pastor, é que o dinheiro fique na mão dos incrédulos. Porque se estiver na mão dos incrédulos, o dinheiro representa o ouro, que por sua vez representa a glória de Deus. É o mesmo que o diabo está dizendo: a glória está nas minhas mãos, porque ele saiu de lá porque ele quis a glória. Dinheiro é assunto altamente espiritual. Quando você pega um valor em dinheiro e traz em oferta à casa de Deus, você está entregando mais do que dinheiro, você está dando a Deus glórias. Porque o dinheiro representa o ouro, que por sua vez representa a glória de Deus. Então você está dizendo, olha como vai descortinar esse texto para você. Por isso Deus diz assim: minha é a prata. Vamos lá? Minha é a prata. Ele está dizendo, meu é ouro, minha é a glória. Abra suas duas mãos que eu quero profetizar sobre a sua vida como família abençoada. Abra suas mãos e olhe para cá. Olhe para cá. Abra as mãos e olhe para mim. Não existe ninguém na terra com mais legalidade de ter dinheiro do que nós. Porque dinheiro representa ouro, que por sua vez representa a glória de Deus. E por que só nós temos legalidade para ter? Porque somos filhos dele. O que é do Pai é nosso. Se é dele, por que eu entrego uma parte e fico com o resto?
Ele só quer saber se você reconhece que Ele é seu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Quero voltar aqui, pastor. Eu não soltei uma agulha do que Deus tem me revelado. Faz 16 anos que eu estou... Pastor, em um segundo, fala o que aconteceu com a sua igreja. No período que você teve lá, quase 2 anos atrás, nós tivemos uma mudança de endereço, crescemos exponencialmente, algo muito interessante tem acontecido no meio do povo, as pessoas têm sido abençoadas de uma forma tremenda. Deus me deu um ministério, irmãos, eu estou viajando há 16 anos. Revelações sobrenaturais. Olhe para cá, eu estou terminando, por favor. O dinheiro é assunto altamente espiritual. Você não vê um louco rasgar dinheiro. Você vê pessoas se jogarem de um prédio para tirar sua própria vida. Mas você não vê ninguém jogar dinheiro de cima de um prédio. Preste atenção. Quem vale mais para você? Você ou o dinheiro? Logicamente você vai dizer: pastor, para mim, eu valo mais do que o dinheiro. Porque seria um absurdo você olhar para mim e dizer assim: para mim, o dinheiro vale mais do que eu mesmo para mim. Mas aí eu te pergunto uma coisa, olha para cá. Se você, para você mesmo, vale mais do que o dinheiro, por que você teve coragem de entregar a sua vida para Deus e até hoje você tem dificuldade de entregar o dinheiro? Quantos aqui já entregaram suas vidas para Jesus como Senhor e Salvador? Levanta as duas mãos o mais alto que você pode. Segura lá em cima. Só quem já entregou a vida para Jesus. Diga assim: eu já entreguei minha vida para Jesus como Senhor e Salvador. Pode abaixar as mãos. Agora olha para mim. Essa pergunta você não precisa se manifestar. Eu só vim para te abençoar, não te expor. Mas se você está aqui sentado me ouvindo e até hoje você não consegue entregar o dízimo, eu pergunto a você: você teve coragem de entregar a sua vida, mas o dinheiro não tem coragem de entregar até hoje? Reavalia quem vale mais para você. Vamos nos colocar de pé? Dê a mão para essa pessoa que está ao seu lado. Eu quero voltar aqui. Senti muita alegria de estar com vocês. Dá as mãos para a pessoa que está do seu lado. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deixa Deus falar com você. Deus não te chamou para ser a imagem de Satanás. Satanás é um ser 100% desprovido de Deus. E ele perdeu o lugar onde ele era 100% provido por Deus, que é os céus. E tudo que ele deseja é tirar você do lugar de ser provido por Deus. A única forma, pastor, que as famílias dessa igreja consigam ser providas por Deus é não comendo da fatia do fruto que não se come. E para nós hoje, os dízimos, as ofertas e as primícias é o percentual do elemento que Deus tem nos dado, que nós não comemos. Ser dizimista fiel é acreditar que Deus vai fazer com o que ficou nas suas mãos mais do que você faria com tudo sozinho. Deus não te chamou para ser a semelhança de Lúcifer. Eu vim aqui como profeta de Deus nessa noite. Deus não te chamou para ser a semelhança de Lúcifer. Deus te chamou e te criou para ser a imagem e semelhança dele. 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 Deus te chamou para ser a imagem e semelhança de Deus. E a única forma de você ser provido 100% por Deus é não tocando na parte que não se toca. Deus diz: trazei os dízimos, as ofertas e primícias à minha casa, para que haja mantimento na minha casa, e vereis se eu não vos abençoarei.
Eu quero tomar a liberdade de fazer algo nessa noite aqui. Olhe para cá. Vocês vão aqui vir aqui na frente trazer os pedidos, é isso, pastor? Se você está aqui hoje, você não tem sido um dizimista fiel. Traga seu dízimo e coloque aqui junto. Talvez você veio para cá hoje e você não entregou uma oferta a Deus. Traga junto com os seus pedidos, suas ofertas. Eu sei que vocês já tiveram esse momento. Eu queria que você soltasse suas mãos. Coloque as mãos no seu coração. Deixa Deus falar no seu coração. Talvez você está aqui, se converteu já há alguns anos, até hoje você não é um dizimista fiel. Mas Deus está usando a minha vida para falar com você hoje. Seja fiel ao Senhor. Tenha acesso ao lugar da provisão. Deus é um Deus provedor. Senhor, receba os pedidos, receba ofertas que os teus filhos trouxeram, e se alguém vai trazer os dízimos, leva os teus filhos para casa hoje com desejo de fidelidade, Senhor, de mudança de vida. Os leve para casa debaixo dessa revelação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, obrigado. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.